Continuando, pessoal, nós estamos aqui agora falando vamos começar a falar agora do artigo 345, o exercício arbitrário das próprias razões, né? Artigo 345, fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Daqui a pouco eu volto aqui no parágrafo único, que o José me fez uma pergunta em relação a esse crime. Esse crime do 345, ele consiste no quê? Aqui o sujeito ativo, ele não pede resposta para um direito que ele tem, uma pretensão que ele tem, embora essa pretensão seja legítima, ele não espera essa resposta do Estado. Ele vai lá e age com as próprias mãos, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E nós estudamos desde o primeiro período que quem tem esse dever e essa obrigação de nos dar uma resposta quando a gente pede algo, quando a gente acha que tem esse direito, e para a gente mesmo saber se tem ou não tem esse direito, o monopólio é do Estado. Então, nós não podemos agir olho por olho, dente por dente. Nós precisamos pedir uma resposta para o Estado. Porém, nesse crime aqui, o sujeito ativo, ele faz justiça pelas próprias mãos. Então, vamos supor que fulano entrou na minha casa e furtou alguns objetos da minha casa. Eu não posso entrar na casa de fulano e pegar esses objetos. Ou então, já que ele já dispôs dos objetos que ele furtou na minha casa, eu não posso, por exemplo, pegar a televisão da casa dele. Então, se eu assim fizer, eu estaria praticando o exercício arbitrário das próprias razões. O que é isso? Eu estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos, sendo que quem deveria fazer essa justiça é o Estado, né? Para satisfazer uma pretensão que, embora legítima, pois eu fui vítima dessa pessoa que me furtou, né? A lei não permite que eu faça isso. Então, se eu pratico o exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345, eu posso vir a receber uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, tá? Além dessa situação de eu querer resolver, o sujeito ativo querer resolver uma situação legítima, de acordo com o que ele acha que deve ser feito, pode ser que no emprego dessa atitude dele de fazer justiça, ele possa provocar aí, atuar com violência, né? Então pode ser que quando eu, Ana Flávia, que fui vítima de furto, entrar na minha casa, levar alguns objetos, e eu descobri que é o fulano de tal, eu entro na casa do fulano de tal, olha lá, meus objetos não estão, né? E aí eu vou e pego uma TV dele que tá lá, que aproxima-se do valor dos objetos que ele pegou na minha casa. E nessa situação eu ainda emprego violência, tá? Além da pena que eu recebo aqui do 345, eu ainda vou responder pela pena da violência. Então, vamos supor que eu pratiquei lesão corporal. Então, eu vou responder pelo 345 mais a pena do 129, tá? A dúvida que o José me perguntou foi em relação ao parágrafo único, né? Que fala: se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Ou seja, se eu só atuei, né? Só quis fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas não empreguei violência, essa ação é penal privada, porque fala aqui, ó, que se não houve violência, somente se procede mediante queixa, né? E quando nós falamos em queixa, é porque a ação penal é privada. Agora, se houver a violência, a ação é penal pública incondicionada, ok? Bem, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Eu, especialmente, eu já vi várias pessoas falar que vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, não é isso que a gente deve aconselhar, e agora que vocês estão estudando aqui junto comigo, né? Isso é crime, tá? Fazer justiça com as próprias mãos é crime. Tem gente que fala, não, eu vou praticar porque a pena é pequena, compensa, né? O crime nunca compensa, né? Eu penso assim, que o crime nunca compensa. O elemento subjetivo aqui é o dolo, não admite a modalidade culposa, tá? Como
que fica a questão da consumação? Nós temos duas correntes em relação à consumação. A primeira corrente fala que o crime se consuma somente com a violência, independente da satisfação. É crime formal, pois se consuma com a realização de conduta tendente à satisfação da pretensão. Então, a primeira corrente fala que esse crime é formal e que ele se consuma com o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, né? Então, sem satisfazer sua pretensão. Mesmo que ele não consiga essa satisfação, o primeiro ato que ele pratica a fim de se satisfazer já estaria consumado. Uma segunda corrente fala que esse crime é material, que ele só se consuma com a satisfação da pretensão. Então, para a primeira corrente, no exemplo que eu dei, o simples fato de eu entrar dentro da casa desse autor do furto da minha casa, né, e querer fazer justiça com as próprias mãos, eu estou lá em busca de um objeto, né, para substituir o dano que ele me causou, o dano patrimonial, isso aí já estaria consumado. Para a segunda corrente, não. Eu efetivamente teria que pegar um objeto, né? Então, para essa segunda corrente, o crime é material. E aí, como que a gente fica nessa situação? Independente da corrente adotada, né, a conduta pode ser fracionada. Então, independente dos autores que acham que é um crime formal ou que é um crime material, né, a tentativa é possível, porque pode ser fracionada essa conduta, né? Eu espero que esteja claro aí para vocês a questão do exercício arbitrário das próprias razões, tá? Então, José que me perguntou, a Michele também me fez uma pergunta, eu espero que esteja clareando aí para vocês. As dúvidas que ficarem aqui, nós vamos falar no dia da nossa aula, na quarta-feira, no horário de aula online, que eu espero que até lá eu já esteja dominando esses recursos, né, de internet, enfim, porque eu sou bem atrasada nesse sentido aí. Favorecimento pessoal, artigo 348. Eu quero que vocês grifem aí, favorecimento pessoal. A palavra pessoal, ela vem de pessoa, né? Então, quando o tipo penal fala auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada pena de reclusão. O que é isso? Existe um autor de um crime apenado com reclusão, e eu, Ana Flávia, tá? Eu vou auxiliar essa pessoa que praticou esse crime. A Ana Flávia praticou o crime que tem a pena de reclusão? Vamos supor que ele tenha praticado um homicídio. Não, eu não participei do crime de homicídio que tem uma pena de reclusão. Mas eu estou auxiliando uma pessoa que praticou esse crime a subtrair-se da autoridade. O que é isso, gente? Eu tô o quê? Dando fuga, buscando fuga de um criminoso, tá? Eu não participei do crime, eu não fui autora, não fui coautora e não fui partícipe do crime, tá? Eu sou apenas uma pessoa que ajuda o criminoso na fuga dele. Que crime que eu tô praticando? Favorecimento pessoal. Eu estou favorecendo uma pessoa, um criminoso, que praticou um crime, né, que tem uma pena de reclusão, né? Qual é a pena que eu vou receber para ajudar na busca, na fuga desse criminoso? Qual que é a pena que a Ana Flávia vai receber? A pena é de detenção de 1 a 6 meses e multa, tá? Parágrafo 1º. Se o crime não é cominado, pena de reclusão. Então, vamos supor que essa pessoa esse criminoso praticou um crime, mas a pena não seja de reclusão, ela seja pena de detenção ou pena de multa. E eu, Ana Flávia, ajudei na fuga. Eu favoreci essa criminosa, essa pessoa, né? Parágrafo 1º fala que se o crime não é cominado, pena de reclusão, a detenção é de 15 dias a 3 meses. Por quê? Porque a reclusão é mais grave do que a detenção, né? A reclusão inicia-se aí no regime fechado, né? Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Isso aqui nada mais justo, gente.
Porque, ó, vamos supor que eu seja mãe do criminoso.